Pessoal, eu tive um diretor que tinha uma frase que eu trago para a minha vida. Ele dizia: um bom líder muda tudo. Por isso, você que quer transformar a tua equipe, transformar a tua vida, transformar aonde você está inserido, fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te falar sobre liderança transformadora. Há muito tempo atrás, eu conversando com esse diretor que eu contei para vocês, e a gente falava sobre desenvolvimento da liderança lá dessa empresa que eu trabalhava. E a gente falava de pessoas que apresentavam bastante gap, bastante dificuldade, e outras pessoas que, às vezes, que não tinham tanta competência, mas que tinham uma vontade de fazer a diferença. E o quanto essas pessoas que tinham muita vontade geravam transformação nos seus times. Me lembro que naquele dia a gente narrou, muitos casos de sucesso de alguns desses líderes em relação aos seus liderados. E aquilo ficou muito marcado na minha vida, porque eu também observei a minha história em relação aos líderes que eu tive. O quanto eu tive líderes que me mudaram como pessoa, como profissional, o quanto eu tive líderes que fizeram coisas que me ensinaram o que não fazer. Por isso, o meu convite para você é te apresentar alguns passos para você ser um líder que transforma a vida das pessoas. Um líder que impacta a vida das pessoas. O primeiro passo é equilíbrio emocional. Gente, ter equilíbrio emocional não significa que a gente vai se tornar um monge, tá bom? Muito pelo contrário. O equilíbrio emocional, às vezes, significa que naquele momento onde eu me tornei um desesperado ou eu estou muito bravo em alguma situação, eu talvez me retire, eu talvez fique em silêncio, para que eu não faça, para que eu não possa ferir as pessoas ou até a mim mesmo, né? Dependendo da situação em que eu estiver, eu posso provocar grandes feridas em mim mesmo. Então, equilíbrio emocional tem a ver com você se conhecer a ponto de gestar as tuas emoções. E o que é gestar as tuas emoções? É quando você percebe que algumas coisas mexem muito com você e, portanto, essas coisas impactam, por exemplo, a sua capacidade de tomar decisão. Algumas coisas são muito fáceis para você, portanto, nesse momento, você está no seu auge. Sabe quando você se sente assim, no centro, né, do seu protagonismo? Então, gestar as tuas emoções vai passar por todo esse movimento de identificar os momentos em que você se fortalece, os momentos que você se enfraquece e o quanto você vai dar direção para esses momentos. Outro ponto importante de transformar a vida das pessoas, além de gerir as emoções, é ter empatia. E empatia, para mim, eu já falei em outro vídeo aqui no nosso canal, quero até te convidar para ver esse vídeo, não significa necessariamente você saber exatamente o que é estar no lugar do outro. No meu ponto de vista, gente, isso é muito difícil. Calçar o sapato do outro é muito difícil, por mais que você calce o mesmo número. O formato do seu pé é completamente diferente, a sua pisada é completamente diferente. Mas eu quero falar de uma empatia que está conectada com compreensão. Enquanto você é capaz de compreender o nível de maturidade das pessoas, a necessidade dessas pessoas, lembra da pirâmide de Maslow? Às vezes a gente está ali precisando ganhar o pão de cada dia, então as nossas reações vão ser bem diferentes, né? Diante de situações que para alguém pode ser muito simples, para outra pessoa pode ser bastante complexo, né? Então, quando eu falo de empatia para transformar, eu falo da condição de compreender. E quando eu compreendo, eu tenho muito mais condição de ensinar, orientar, direcionar. Na medida que eu compreendo o meu colaborador, eu consigo dar para ele muito mais clareza do que é necessário para que ele se desenvolva mais, para que ele apresente um resultado melhor, para que ele tenha comportamentos mais aderentes ao time, por exemplo. Então, a empatia não é você se sentar na cadeira do outro e ficar lá esperando, né,
e falando, eu te entendo, beleza. Não, a empatia é o quanto eu sou capaz de compreender e colaborar com essa pessoa na transformação da vida dela. Outra grande questão para a gente ser uma liderança transformadora, gente, é a nossa condição de ser exemplo. Eu costumo dizer para as lideranças que eu treino que se você não quer ser vidraça, não assuma uma equipe, porque você vai se tornar vidraça. Muitas vezes a gente fica na posição de lançar a pedra, não é? E outras vezes, quando a gente se torna líder, a gente fica muito na posição de receber as pedradas. Por isso, quando a gente assume uma posição de liderança, a gente sim está numa posição de exemplo. Me lembro de uma grande amiga, uma pessoa que eu respeito muito, me dizer que antes de ter filhos, ela levava a vida mais tranquila, assim, sabe? Ela ficava mais de boa, nem sempre ela se organizava para comer nos horários, às vezes ela dava uma passadinha no banho, sabe? Mas depois que ela teve filhos, ela se preocupava muito em ser para eles a referência daquilo que ela ensinava. Então ela se organizou muito mais depois que teve os filhos. Por quê? Porque ela entendeu que na posição de mãe ela precisava ser exemplo. E é com isso que eu quero fechar essa conversa nossa de hoje, dizendo para você, esteja realmente disposto a ser exemplo. Porque quando você é exemplo, você é para o outro, muitas vezes a Bíblia que ele vai ler, sabe? A gente às vezes nunca acessou um conhecimento, gente, mas aquele outro, aquele líder da minha vida é a referência que talvez eu não tive em casa. E essa disposição, ela é muito transformadora. Você acredita nisso? Você acha que é possível ser um líder que transforma a vida das pessoas para melhor? Me conta aqui, estou super interessada em saber. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber esses conteúdos sempre em primeira mão. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, compartilhe esses vídeos com as pessoas que você sente que pode transformar, tá bem? Me segue também nas minhas redes sociais, vou adorar saber que você tá por lá, me manda um oi.